isto é, oculta, dos espíritos sobre as nossas vidas. Como é que os espíritos atuam sobre nós sem que nós possamos perceber ou sentir essa ação? É isso que nós vamos colocar um pouquinho para que possamos não ficar com medo, mas para entender como é que as coisas funcionam. Porque quando nós entendemos como funciona, nós já ficamos um pouquinho mais corajosos. Mas quando nós não sabemos o que está acontecendo, a coisa mais intensa que acontece conosco é aquele frio na barriga, aquele arrepio na nuca e um louco desejo de sair correndo quando dizem que tem um espírito ao nosso lado. Principalmente os médios que são videntes dizem assim: olha, tem 2 espíritos ao seu lado aí. Você já começa a ficar preocupado: o que será que eles querem ou o que é que eles vão fazer comigo? É a primeira pergunta. Falando sobre isso, uma certa ocasião, eu estava caminhando ali pelo Cambuí e pelo lado da calçada parou um carro ao meu lado, me lembro bem, era um Vectra, e a mulher que estava dirigindo, por favor, eu achei que ela ia pedir uma informação. E ela disse assim: o senhor sabe que você tem muita luz? Obrigado. A sua luz é tão grande que eu quero lhe dar alguns conselhos. Pensei, isso não vai terminar bem. Não vai terminar bem, já começou mal. Eu tenho muita luz. Mentira, não tenho. O senhor vai me ouvir e quando eu terminar de falar, o senhor vai me dar todo o dinheiro que tem no seu bolso. Como ela me pegou muito de surpresa, eu disse: olha, eu não tenho nenhum centavo aqui, então não tenho como lhe dar alguma coisa. Ela ficou meio brava, uma charlatã, né? E foi embora. Mas o rosto dela ficou na minha memória. Passaram-se uns 6 meses, eu estava em uma outra rua, para o carro do meu lado novamente, e ela veio com a mesma história da luz. Eu disse para ela assim: a senhora não está entendendo, eu estou vendo 2 espíritos, eu não vejo nada, eu estou vendo 2 espíritos ao seu lado e eles não estão com uma cara muito boa. A mulher abriu uns olhos enormes e disse assim: o senhor está brincando? Não estou brincando, eu acho melhor a senhora tomar cuidado com essa conversa, porque é a segunda vez que a senhora está me encontrando, na terceira não vai ficar bom. Vamos filha, vamos embora, porque esse homem não é daqui. Então, mesmo não vendo, a gente sabe que eles estão ao nosso lado, né? E podem sim nos influenciar muito e muito. Mas é muito interessante que nós podemos perguntar: como é que eles nos influenciam? Em que área do nosso corpo eles agem sem que nós nos demos conta, para a gente fazer aquilo que eles querem? Olha que interessante. Muitos acreditam que é tomando conta do nosso corpo, mas muitos estudos mostram que não é assim. Porque para tomar conta do nosso corpo, a nossa alma tem que ser jogada para fora, para ele poder assumir o corpo. E o nosso corpo está destinado para a nossa alma. Então ninguém pode tirar a nossa alma do nosso corpo e ocupá-la. Isso é uma lei divina. Mas então como é que eles agem sobre nós? Olha que coisa interessante. Eles vão agir sobre a nossa mente, o nosso pensamento. Eles vão lentamente atuando sobre o nosso pensamento e vão nos solicitando a fazer coisas que eles querem. E o mais interessante ainda, que nós julgamos, acreditamos que estamos agindo pela nossa vontade. É como se nós mesmos estivéssemos com a vontade de fazer determinada coisa, mas já estamos sob o comando deles, já estamos sob a influência deles. E quando nós nos damos conta, nós estamos obedecendo a uma sugestão que não é nossa. Todos os espíritos sabem fazer isso? Não, não todos. Os mais inteligentes sabem.
Aqueles que têm menos conhecimento sobre o controle mental, eles vão sim agir de uma outra forma. Eles vão procurar nos causar algum desconforto, alguma tristeza, alguma melancolia, algum sentimento desagradável. Mas a maioria deles, por exemplo, agora, não estou vendo, já vou dizendo, tá? Todos nós estamos acompanhados por espíritos aqui. E podemos dizer que nesse ambiente, aqueles que nos acompanham são sim espíritos que nos induziram, nos adentraram no nosso pensamento e nos influenciaram para virmos até aqui. Alguns atenderam esse pedido mental e outros não. Os que atenderam estão aqui. Isso me lembra uma grande dúvida que as pessoas têm quando Jesus diz assim: muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Não é assim que Jesus fala? E a pergunta que nos cabe é: qual é o critério que Jesus ou o Pai usa para separar os escolhidos de todos aqueles que são chamados? O primeiro critério é aqueles que aceitam o chamado. Se você é chamado e você aceita o chamado, você já está um pouco dentro dos escolhidos. Aqueles que não aceitam, nem sequer passam pelo processo da escolha. Terão que aguardar uma outra oportunidade. Mas voltando aos nossos amigos espíritos, que eu estava dizendo sobre esse encontro, mas há também aqui muitos espíritos inferiores, muitos espíritos que estão assistindo a palestra para aprender, para entender qual é a importância da influência deles sobre nós, os encarnados. Desde o momento que nós nascemos, ou mesmo antes do nosso nascimento, nós já sofremos influências desses espíritos, dos bons e daqueles que podemos chamar de maus. Os nossos pais também sofrem influência desses espíritos. Todos nós, de qualquer parte da nossa família, estamos sob influência deles. Mas nós podemos pensar assim: então eu não tenho liberdade de escolha? Se eu sofro influência deles 24 horas, se eu não é na hora que eu estou sofrendo do mal, eu estou sofrendo do bom. Quando eu não sofro do bom, eu sofro do mal. Então eu sou um joguete, eu sou uma marionete na mão desses espíritos. Não é bem assim, porque nós temos aquilo que podemos chamar de inteligência, discernimento. Nós já sabemos identificar o que é bom e o que não é bom. Nós já sabemos isso. E nós temos sim aquilo que chamamos de vontade, iniciativa. A vontade e a iniciativa que nós temos é algo do espírito encarnado. Nós não estamos jogados às feras como poderemos imaginar. Nós temos esse processo da iniciativa. E nessa iniciativa nós temos a questão do livre-arbítrio. A minha vontade é predominante. A grande questão é que a maioria das pessoas não entendem o que é livre-arbítrio. Acham, muitos deles, que o livre-arbítrio é uma quimera, é uma fantasia que foi colocado pela doutrina espírita e por outras religiões para nós aceitarmos tudo o que acontece. E não é dessa forma. O livre-arbítrio não fazer aquilo que nós não queremos, ou fazer aquilo que nós queremos. E muitas vezes nós vamos agir dessa forma pelos nossos próprios impulsos. Então a minha vontade será sempre preponderante para eu decidir se eu aceito a sugestão desse espírito ou não. Se eu tenho uma tendência para o desequilíbrio, para a perversidade, ou para a ignorância, ou para a raiva, ou para o ódio, ou para discriminar irmãos meus, eu estarei sob influência de espíritos que têm essa tendência. E eles não se manifestarão de forma agressiva. E eles não se preocuparão em me conquistar, porque eu já sou do lado deles. O meu pensamento já me liga a eles. E ao contrário, se eu tenho uma tendência já para pensar na bondade, já para praticar a fraternidade, para compreender por que eu estou aqui, eu estou mais ligado aos espíritos bondosos.
E de acordo com a minha forma de pensar e de agir, eu sei exatamente qual espírito está me influenciando. É dessa forma. E nós já ouvimos falar, por exemplo, da bipolaridade. O que é a bipolaridade? Tirando a questão científica, tirando a psicanálise, tirando a psiquiatria e a psicologia. A bipolaridade é uma oscilação do humor. E essa oscilação era mais acentuada ou menos acentuada de acordo com o ambiente onde eu me encontro. Se o ambiente interfere no meu comportamento, eu posso deduzir que nesse ambiente, se o meu humor altera para o pessimismo, para a agressividade, para a raiva, eu estou sim sob influência ambiental de espíritos presentes que provocam isso em mim. E quando eu vou para um outro ambiente que eu fico alegre, eu estou sim recebendo influências espirituais de espíritos mais leves, mais bondosos. Mas se eu estiver no mesmo ambiente como aqui, eu ficar oscilando de um lado para o outro, eu não estou em ambientes diferentes. É de acordo com o meu pensamento. Se eu pensar, por exemplo, que um de vocês é alguém que me desagrada e que eu não gosto, e que o meu santo não bate com o seu, como nós costumamos dizer, o meu pensamento cai, porque a minha vibração é de não aceitação, e nesse instante eu me conecto a espíritos que acentuam essa minha rejeição pelo outro, e eu fico realmente mais agressivo, mais depressivo, mais perturbado. Mas se eu olho para uma outra pessoa e eu gosto dela, o meu humor se altera novamente e eu me ligo com espíritos que estão nessa capacidade de influências mais elevadas, mais leves, e eu passo a me sentir alegre. Então, quando nós olhamos alguém na bipolaridade, por exemplo, nós temos que olhar também com essa visão espiritual. Qual será a influência que esse irmão bipolar está sofrendo nesse momento? E você saberá identificar qual é a influência que ele está recebendo. Eu estou simplificando, é claro. E nesse instante a pergunta é: como é que eu posso ajudar esse irmão que está oscilando para essa energia muito agressiva, muito depressiva? Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer: não, meu irmão, você está sob influência de espíritos e você tem que lutar contra isso? Não resolve. Não resolve. Embora seja essa a nossa tendência. Mas nós devemos sim olhar para ele e mentalizar energias boas para o espírito que está influenciando o irmão. Porque se nós mentalizarmos para o encarnado, nada irá acontecer de imediato. Mas quando eu emito energias benéficas, olha como nós podemos socorrer inúmeras pessoas onde nós estivermos somente pela nossa influência mental, que também é uma influência oculta. Porque nós somos espíritos encarnados e nós podemos disfarçadamente, não nos revelando, emitirmos ondas mentais para socorrer alguém que está sob influência espírita oculta também. Mas a nossa percepção, o nosso estudo, a nossa inteligência nos leva a fazer essa vibração. E esse irmão que estava ali influenciando o encarnado, criando uma situação desagradável para ele, e talvez vocês já tenham visto isso no dia a dia, ou no trabalho, ou nas ruas, ou nos shoppings. Em algum lugar nós vemos alguns irmãos se desequilibrando, criando uma situação extremamente desagradável e mesmo vergonhosa, porque ele está descontrolado. Nós não sabemos sequer como isso começou. E nesse instante que vocês se depararem com esse tipo de situação, podem ter certeza que há sim ali uma influência espiritual. Porque a espiritualidade nos diz que, na verdade, na maioria das vezes, olha que interessante, na maioria das vezes são os espíritos que nos conduzem. Não é o tempo todo. E esse tempo todo está de acordo com o nosso comportamento. A maioria das vezes significa que eu aceito
na maioria das vezes, a influência deles no meu dia a dia. E por isso, às vezes eu levanto aborrecido, irritado. O que aconteceu comigo? Eu acabei de acordar. Como é que eu estou irritado? Já não aconteceu com vocês de levantarem aborrecidos? E você não sabe explicar por que esse comportamento? E as pessoas que estão convivendo com você olham para você e dizem: hoje não vai ficar bom. Levantou com o pé esquerdo, está de cara amarrada, não vai dar certo. A pergunta é: será que enquanto eu dormia, quando o meu corpo, o meu espírito se desprendeu do meu corpo, ele foi para onde? Para onde nós vamos quando dormimos? Para onde e com quem nós vamos nos encontrar? Porque enquanto estamos dormindo, estamos distanciados do corpo físico, o nosso cérebro não guarda o que fizemos, sonhando ou não. Quantos aqui dizem assim: faz muito tempo que eu não sonho? Não é assim? Nossa, faz tanto tempo que eu não sonho. E de repente começa a sonhar novamente. Esse não sonhar é o não registrar do nosso cérebro o que fizemos à noite, dormindo. E como é que eu sei que eu posso ir para um lado ou para o outro? O meu comportamento diário, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. E é nesse instante que, quando eu desprendo do meu corpo, eu saberei se o meu espírito está mais claro ou mais escuro. Porque o que veste a minha alma, o que veste o meu corpo, são os meus pensamentos. E os meus pensamentos me ligam, me conectam com essas forças ocultas que vão me levar para locais que eu gosto. Embora eu tenha feito a minha pequena prece antes de dormir: Senhor, me proteja, que eu possa ter uma boa noite de sono. Como dizia uma amiga minha do passado, ela dizia assim: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Não é assim que nós orávamos no passado? E eu disse assim: e você se deita com quem? Com quem que você se deita? Com todos os que você trabalhou durante o dia, aqueles que você gosta, aqueles que você não gosta. Então esse com Deus me deito e com Deus me levanto, até os criminosos fazem isso, até os mais perversos encarnados fazem isso. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, porque eu sou filho de Deus, eles também são, portanto deitam com Deus e levantam com Deus. Não é nesse sentido que nós estamos falando, é num sentido muito mais amplo. Então todas as vezes que nós estamos entorpecidos pelo sono, os nossos sentidos vão se apagando. E esse sono não é apenas o sono na hora de dormir. Por exemplo, estou vendo a minha amiguinha ali bocejando, ela vai ficar envergonhada, mas não é porque ela está desatenta na palestra, não é isso. É que você já está um pouquinho mais afastada do seu corpo, e os seus sentidos de relaxamento do corpo começam a agir. Você está entrando no desdobramento, está se afastando do seu corpo. E é nesse instante que nós estamos um pouquinho sonolentos, um pouquinho entorpecidos, é que fazemos as conexões com os espíritos. E é nesse instante que eles vão influenciar a nós. É dessa forma. E ao despertarmos, nós lembramos de algo que há muito tempo não lembrávamos. Às vezes lembramos de um adversário de 20 anos atrás. Por onde andava aquela praga que me pegava na escola? Bom, olha como a lembrança vem. E você faz a conexão com o indivíduo onde ele estiver. Onde andará aquele que praticava bullying comigo, né? Hoje é a palavra moderna, é bullying, né? Antes era briga mesmo, né? Não tinha meio termo, era na porrada. Mas assim nós vamos entendendo que nós estamos sempre sob influência dos espíritos. Mas a questão que dificulta é: nem sempre é fácil para nós separar o que é nosso, as nossas ideias, das ideias deles. Não é fácil, é muito sutil, porque eles nos conhecem muito melhor do que nós. Eles vão nos acompanhando e eles vão observando as nossas ideias, o que eu gosto, o que eu não gosto,
o que eu penso, o que eu quero ler, o que eu quero assistir, e muitas vezes eles começam a confundir as nossas ideias com as deles. É uma sutileza tão discreta, tão perspicaz, que nós não nos damos conta. E é nesse instante que nós podemos pressupor, imaginar que sim, tudo é da minha parte, tudo é da minha mente. Tudo aquilo que eu penso é da minha mente. A partir de hoje, eu não vou mais me tornar esse homem que eu fui até agora. Amanhã eu vou ficar mal. De onde veio isso? De onde eu faço essa opção? De onde eu faço essa escolha? A partir de hoje, eu vou deixar de me envolver com as pessoas que eu estou ajudando até agora. Eu cansei. Vou deixar isso. Vou seguir a minha vida. De onde vem essa influência para você deixar um trabalho no bem, socorrer pessoas, para seguir a tua vida? Você deixa de ser solidário, fraterno, benéfico para você, para se tornar egoísta, para se tornar alguém que se importa somente com você. Isso vem de algum espírito bom? É claro que não. Veio de você que trabalhou anos ali, gostava do trabalho, fazia com alegria, e de um dia para o outro você... não vou mais. De onde partiu isso? De onde veio essa influência que você acredita que é sua para tirar você de um caminho que você já tinha se comprometido a cumprir, estava indo muito bem, mas de repente cansou, desistiu, não quer mais. É nesses instantes que nós começamos a nos darmos conta de que sim, os Espíritos nos influenciam. Mas Antônio, como é que eu vou resolver esse negócio com eles? Você só está trazendo um problema para nós. Outro dia falaram isso para mim. Você só traz um problema, mas não dá a resposta. Como é que eu faço? Olha, o nosso irmão Allan Kardec, quando ele começou a escrever a nossa doutrina, o Pentateuco, ele certo dia estava no seu quarto, e ele ouvia batidas no quarto que ele se encontrava. Umas 4 horas ele escutava isso. No dia seguinte, ele não era médico, mas ouvia o efeito físico. Ele consultou um médium. Opa, Kardec consulta médiums? Ora, que interessante. E ele pergunta para o médium, o psicógrafo: eu ouvi batidas no meu escritório, e o que é que estava acontecendo? É o teu espírito familiar querendo falar com você. E quando é que eu posso falar com ele? Kardec pergunta. E o médium disse: podes falar agora, porque ele está aqui ao seu lado. E Kardec conversa com esse espírito familiar que vai orientá-lo, porque ele estava errando algumas coisas na doutrina. Tinha algumas linhas lá que não estavam de acordo. E ele orienta Kardec a corrigir. E Kardec diz que esse espírito familiar, era da família dele, o acompanhou por muitos anos, durante todo o desenvolvimento da doutrina espírita, orientando naquilo que ele escrevia, e olha que interessante, orientando até nas escolhas materiais. Olha, não faça esse processo agora, aguarde um pouco mais, não invista aqui, faça assim. E hoje nós temos medo dessas coisas. Quando o Espírito começa a nos orientar para nós fazermos alguma coisa material, olha, não compre agora, compre depois. Você fala: isso é um obsessor. Espírito bom não faz isso. Por que não? Se ele é teu espírito familiar, ele é da tua família, ele gosta de você, ele pode sim orientar você para algo melhor. E é dessa forma que nós começamos a entender que muitas vezes, quando nós estamos muito incomodados com algo, o nosso pensamento está confuso, a nossa mente está desorientada, estamos sentindo uma tristeza, uma melancolia, uma angústia que nós não sentíamos antes, um desânimo, que o pessoal diz que é falta de vitamina B12, mas é influência espiritual também. Nós podemos sim vir à casa espírita, sentarmos aqui, entrarmos em prece, e no momento da reunião mediúnica, em que os nossos irmãos, os médiuns, os dialogadores vão entrar em contato com a espiritualidade, colocar o seu nome,
pode sim vir a resposta que você deseja. Nada impede, nada é limitante nesse sentido. Então nós podemos conversar, dialogar com os espíritos e perguntar o que eles querem. O que você quer? O que você deseja? Como eu posso te ajudar? Por que está me influenciando dessa forma tão negativa, tão ruim? Pode ser um adversário nosso do passado, pode ser um adversário da casa, pode ser um adversário do grupo mediúnico, pode ser uma influência espiritual que está ligada a nós e que nada nos impede de falarmos com eles, de perguntarmos os objetivos deles. A influência espiritual, ela sempre é importante em nossas vidas. Qual o grande problema? Muitos de nós achamos que é fruto da nossa imaginação. Eu estou viajando na maionese, eu estou viajando na batatinha, como diz alguns. Isso é coisa da minha imaginação, eu estou enlouquecendo. Começam a cogitar esse tipo de coisa. E não é nada disso. Porque a nossa imaginação, ela não dura, ela não persiste. A nossa mente viaja na nossa imaginação, mas ela retorna para o equilíbrio. Mas quando aquilo começa a se repetir, dia após dia, podemos e devemos questionar se não estamos sobre influência espiritual oculta. Por que oculta? Você vê espíritos sem seus médios videntes? Eu não vejo, então está oculto a minha visão. Para mim ele é invisível. Eu ouço? Eu não ouço, não escuto uma voz na minha cabeça. Eu sinto cheiro? Não sinto. Eu consigo pegar o espírito? Não consigo. Então, de todos os meus 5 sentidos, ele é invisível, ele é oculto para mim. E por isso ele vai sim, tranquilamente, nos influenciar o tempo todo, porque eles não dormem, eles não precisam descansar, eles não se preocupam em atravessar portas e paredes, passam de um lado para o outro, dada a capacidade, a densidade vibratória deles. Então eles vão interferir sim sobre as nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para essa dualidade da vida. E é esse comportamento humano que nós começamos a desenvolver diante dessas interferências que vão criar em nós desconfortos físicos, vão criar em nós desequilíbrios familiares, brigas familiares. Vão criar em nós o desejo de que o nosso pai, a nossa mãe ou o nosso irmão possa desencarnar, possa morrer, para que eu fique com a herança. Eu passo a desejar essas coisas. Eu passo a ter esse sentimento de aversão aos que me amam. E passa a ser natural isso em mim. Eu estou sob influência espiritual terrível, para que eu possa me desequilibrar, avançar para um processo de pensar como eliminar esses entes queridos, e muitos o fazem, e depois passar por toda a consequência desse ato tresloucado que nós fizemos, que é um julgamento, que é uma prisão por 3 décadas, 4 décadas, preso em uma situação da qual nós não precisaríamos estar, porque a aceitamos, entramos em ligação com espíritos que nos influenciaram para a nossa ambição, o nosso desejo equivocado foi alimentado pouco a pouco, e nós julgávamos que éramos muito inteligentes, e eles dizem que somos, e cometemos atrocidades e depois nos arrependemos, mas agora é tarde. Estar atento a esse processo da influência dos espíritos tem um único propósito: nós estamos encarnados, e nós que aqui estamos encarnados, nós estamos num caminho evolutivo, nós estamos tentando nos melhorarmos dia a dia. Tem dia que avançamos mais, tem dia que avançamos menos, tem dias que estamos melhores, tem dia que estamos piores, mas estamos encarnados e temos que levar a encarnação até o dia em que o Pai nos chama pela morte natural. Todos nós iremos deixar esse corpo, por mais forte que ele seja, por mais sadio que ele seja, por mais longevo que ele possa ser, um dia nós deixaremos o nosso corpo, mas tem que ser de forma natural, ou por uma doença,
ou talvez por um acidente, algo que nós não atentemos contra a nossa vida, que nós não possamos ir para o suicídio. Qual a melhor forma de obstaculizar, de bloquear o nosso progresso espiritual como encarnado? De mandar para o suicídio. Você é influenciado a pensar em tirar a vida. E não são apenas aqueles que estão fora da casa espírita. Dentro da própria casa espírita, muitos espíritas se suicidam, sabendo o que vai acontecer com eles. Com quem eles se ligaram? Que momento começou essa influência oculta dos espíritos naquele irmão que está do nosso lado, trabalhando conosco, fazendo diálogo, fazendo preleção, fazendo palestra, trabalhando no grupo de jovens, dando passes. E um belo dia, nós temos a triste notícia de que esse irmão se suicidou. Como assim? Em que momento essa influência começou? Tão oculta que nem os trabalhadores perceberam. É tão sutil, tão delicado que nós não nos damos conta, porque ele atua na mente. E esse atuar na mente pode ser lado a lado, como nós estamos aqui, ou pode ser à distância. Ele não precisa estar ao nosso lado para nos influenciar, basta nós nos ligarmos. Nós fazemos a ligação e nós sustentamos a ligação com a nossa vontade. A nossa vontade é preponderante, por isso que eles tentam anular logo de cara. Porque se nós nos percebermos que eles estão atuando sobre nós, é muito fácil nós nos livrarmos deles. Basta dizer a eles: meu irmão, se você está achando que eu vou entrar na tua onda mental, você está equivocado. E não basta só falar isso, você tem que mudar o teu pensamento. Você precisa substituir a influência dele por pensamentos melhores. E não precisa ser pensamentos de filosofia, não precisa ser um Sócrates, um Platão, um Epicuro, um Epíteto, não precisa isso. Basta apenas mentalizar para ele. Olha que interessante. Aí me disseram assim: não, mas eu vou orar por mim. Mas quando você ora por você, você está com medo do Espírito. Ora por ele. Quando você se concentra e ora por ele: Senhor, que esse irmão que está me influenciando, com essa nuvem negra, com esses pensamentos terríveis, possa nesse instante receber um pouco de luz que eu tenho para ajudá-lo. Quando você faz isso, você brilha de dentro para fora. E a tua mente, que estava sem pensar nada, começa a entrar num processo de pensamento elevado. O que acontece? O controle dele sobre o teu córtex cerebral, psíquico, motor e da vontade acaba. Ele não consegue mais controlar você. E eles têm que se afastar. Então, nesse sentido, nós podemos nos defender a qualquer momento. Não precisamos pedir para outro que o faça, porque quando o outro faz, eu deixo de fazer e eu não aprendo. E apenas acabou a ajuda do outro, eu estou ali sob a influência dele novamente. E é nesse sentido que nós podemos afirmar que essa influência é tão constante, ela é tão diária, ela é tão pertinente e impertinente, que são os desencarnados que, na maioria das vezes, respondem por tudo aquilo que nós fazemos. Olha aí. Tudo aquilo que nós fazemos, a maioria do que nós fazemos, é sob a influência deles. Seja bom ou seja mal. A única coisa que vai diferenciar desse espírito oculto é o que eu sinto. Se eu me sinto bem, se eu me sinto sereno, se eu me sinto tranquilo, eu estou sob influência oculta de um espírito bom. Por exemplo, agora eu estou sob influência de um espírito bom. Por que eu sei disso? Porque a dinâmica da minha fala mudou. Eu tenho aqui ao meu lado, provavelmente, um espírito feminino chamado Eulália, que é da área da filosofia, da área da psicologia e da área da comunicação. Então, devo estar sob a influência dela. Se eu estivesse numa reunião da área médica, seria o Francisco Pereira, que a Rosinha conhece muito bem, talvez não lembre. Eu lembro. Lembra, né? Que é médico.
Então, quando eu vou atender como enfermeiro, eu atendo sob a intuição dele. Quando a pessoa fala, eu vou ouvindo e eu sei exatamente o que dizer para a pessoa. Então, estou sob a influência. Agora, não é oculta para mim, porque eu aprendi. Mas todos vocês estão com esses amigos também, pessoais de vocês. E temos que dar ouvidos àqueles que estão ocultos, que nós não vemos, mas que nos influenciam para um comportamento bom. Porque quando nós nos aproximamos desses, nós nos afastamos daqueles. Olha como é interessante a dinâmica da nossa vida. Então, o maior número das ocorrências estão sim no dia a dia que nós vivemos. E é dessa forma habilidosa, meio que natural, que nós vamos sendo influenciados por eles. E é nesse instante que parece que pertence ao nosso campo mental as nossas ideias, mas que já não são mais nossas, são deles. E eles vão tomando conta devagar do nosso raciocínio. E aí entra a questão do suicídio, a questão das drogas. Eu vi lá drogas, o cartaz. Quantos irmãos estão sob essa influência? Nesse campo das drogas, no campo do sexo, no campo da violência, no campo da perversidade, no campo de todas as coisas que denigrem o homem. Nós estamos sob essa influência. E essa área de raciocínio é que vai levar-nos a cogitar o pior deles, que é o suicídio. O suicídio, ele é tão delicado sob a influência espiritual, que ontem eu estava com uma trabalhadora muito dedicada, uma médium muito boa, está se desenvolvendo, mas muito boa. Não tem uma evidência grande ainda, porque precisa aprender bastante. E ela confessou para mim, ela falou: Antônio, posso falar com você? Pode, eu vou contar para que vocês fiquem atentos. Ela disse assim: antes de ontem, quando eu terminei o trabalho e fui para casa, eu estava de carro e veio assim para mim assim: eu vou me matar, eu vou me suicidar. Eu estou de carro, eu estou na Bandeirantes, eu vou fingir que eu durmo e bato o carro. E ela ficou com esse pensamento fixo. Quando ela percebeu, ela já estava quase que debaixo do caminhão. Quando ela ouviu uma voz, por ser médium: acorda e para com isso. Ela acordou, que era amiga dela, uma amiga chamada Juliette, que a acompanha há muito tempo, e ela encostou o carro no acostamento e ficou ali uns 15 a 20 minutos até esse pensamento passar. Então daí nós vamos percebendo como é fácil para esses irmãos, à medida que nós nos distraímos, nos desligamos e permitimos que eles façam essa inclusão mental em nós, e vão sim nos controlando, causando perturbações que nós não tínhamos antes. Estão assustados? Não, não precisa. Há recursos. Os amigos espirituais, quando nós começamos a sofrer essas influências, eles se aproximam. Eles não deixam assim acontecer: não, ele está com os pensamentos assim, então ele que se vira. A espiritualidade amiga não faz isso. Mas eles se apresentam, eles se aproximam. Mas o que vai determinar a ação deles é o nosso pedido de ajuda. Porque se nós não pedirmos ajuda, eles, por mais que eles queiram, eles não conseguem nos ajudar. Você pode pensar, você está sentindo tristeza, uma angústia, uma depressão, uma melancolia, um cansaço que você não sabe explicar, pode ter certeza que você está sob influência espiritual negativa. Aí sim, você se concentra e pede ajuda. Amigos queridos, eu não estou conseguindo me libertar disso. Eu gostaria que vocês me amparassem, que vocês me ajudassem. Quando você faz isso, os amigos já estão à sua volta. E você se afasta dessa influência e liga com eles. Quando você liga com eles, eles atuam sobre esses espíritos que estavam cercando você. Eles atuam sobre esses espíritos, não para feri-los, não para magoá-los, e levam embora. Aí você volta ao teu normal. Outra pergunta essa influência existe em qualquer situação da vida, né? Qualquer situação. Então eu estou imaginando essas influências assim, num julgamento, assim, tipo... Perfeito. Nossa, o cara está ali, vai ser julgado por uma coisa que ele não fez, o cara está...
vai influenciar o juiz, vai influenciar o advogado, vai influenciar o promotor. Nossa, então, Quer ver onde acontece muito? Consulta médica. Ou vocês acham que o médico não está sob influência de espíritos? Claro que está. O tempo todo. Principalmente quando o profissional é um profissional desonesto. É um profissional interesseiro, ele só quer ganhar dinheiro, ele não está preocupado com o doente. E ele está assim sob influência espiritual. Você riu? Eu fui em 2 ontem, falta de Não, é. Então o que você faz quando você vai ao médico? Se você entra e você tem empatia com ele, você vibra, você sente um conforto, um bem-estar ali, você pode ficar mais tranquila. Mas quando você percebe que há algo que não vibra muito bem entre você e o profissional, entra em prece. Entra em prece. Não para que ele seja prejudicado, mas para que você possa estar sob o amparo dos teus amigos. Porque nesse instante os teus amigos afastam os espíritos que estão influenciando o médico. pode dar um diagnóstico errado, mano. Não só errado, ele pode dar um diagnóstico que não existe. Só Não que não existe. Ele pode criar uma patologia, uma doença em você que não existe. Isso acontece comigo, que eu sou enfermeiro. Isso acontece com um psicólogo, acontece com um psiquiatra, que ao invés de dar 10 miligramas, receita 40 miligramas. Dopa a pessoa. E esse irmão sendo dopado por ele, lembra que eu falei que na sonolência, no torpor, você sai do corpo? Mesmo sob drogas, sob efeito de drogas. Você está no efeito da droga, você está sonolento, torporoso, você se afasta, você se torna vítima desses espíritos que estão esperando o efeito do medicamento para levar você e ali fazer o que eles acham que eles têm direito de fazer. Agora, o que acontece? Tudo aquilo que acontece de mal para nós, não acontece de repente. Eu bati o carro, então eu tive um problema de saúde na minha família, de repente. Não é assim. Ou aconteceu algo comigo de repente, ou eu perdi o emprego de repente, ou não importa, é algo de mal que nos aconteceu, não é de repente. Todo esse processo ele já foi trabalhado muito antes na espiritualidade. Esses espíritos se reuniram, planejaram, te acompanharam, revisaram o plano e no momento certo eles vão agir com esse planejamento. Tudo isso já foi planejado na erraticidade, na espiritualidade inferior, onde estão esses espíritos infelizes, esses nossos irmãos que sentem prazer em perseguir o encarnado e causar mal. Eles sentem prazer nisso, ainda sentem. Então, sim. Por exemplo, num resgate coletivo, ele influencia a pessoa a ir para o avião, por exemplo, que vai cair? Nesse caso, poderíamos até dizer que sim, mas aí entra uma lei muito mais forte do que a que eles pressupõem. Quando existem essas mortes coletivas, esses acidentes coletivos, aí nós sabemos que alguém ia, perdeu o humor, perdeu o horário, levantou mais tarde, aquela coisa toda, né? A maioria dos que ali vão perecer, vão desencarnar, eles têm um compromisso próprio de resgates, onde isso foi já pré-acordado na espiritualidade. Isso já foi pré-combinado, antes daquele espírito encarnado. Vou contar uma história rápida para vocês. Na espiritualidade tinha 2 irmãos, 2 espíritos, já muito evoluídos, mas eles estavam com um sério problema lá na espiritualidade. Eles queriam passar por uma camada, uma esfera maior, e eles tinham todos os requisitos para isso, mas eles não eram chamados para isso. Sabe quando você já tem direito à promoção e ninguém te chama? É mais ou menos isso aí, tá? Então, eles foram perguntar para o superior por que eles não eram chamados. E o superior disse a eles que havia algo no passado que ainda eles teriam que resgatar. E eles precisavam fazer uma regressão no departamento de regressão para irem e conhecerem essa história da vida deles que eles não lembravam. E eles eram, quando eles fizeram a regressão, eles eram 2 comandantes de um grande exército, irmãos também, onde eles jogavam as pessoas dos penhascos. Aqueles que eram capturados
e eles não queriam dar comida, não queriam dar água, era um estorvo para eles, para o exército andar rápido, não dá para levar ninguém, né? Então eles jogavam essas pessoas dos penhascos. E eles compreenderam que eles precisariam reencarnar para poder resgatar isso. E os dois foram aviadores, se tornaram aviadores. E poucos anos depois, próximo da idade de 50, 60 anos, eles sofreram um acidente de avião com outros que estavam lá dentro, que também tinham essa espécie de resgate a ser feito. Nem sempre a lei de ação e reação é dessa forma, mas quando o espírito concorda, quando o espírito aceita, ele tem uma evolução muito mais rápida. A evolução dele é mais rápida. Então eles sofreram esse acidente de avião. Isso está num dos livros, acho que do André Luiz, não tenho certeza. E cumpriram, repararam esse mal do passado que eles vivenciaram. Por que era necessário isso? Porque as vítimas do passado ainda cobravam isso deles. Só que eles não conseguiam perceber mais. E essas emanações mentais dessas vítimas do passado, querendo se vingar, querendo o acerto de contas, impedia que eles avançassem. E quando eles fazem essa reparação, eles conseguem resgatar esses irmãos todos e são, sim, preparados para depois alcançar aquilo que eles queriam. E assim somos nós que estamos aqui, como eu estava dizendo, sofrendo influência desses irmãos. Então todas as vezes, faltando 7 minutos, todas as vezes que nós temos e alimentamos, tá bem? A questão é ter e alimentar sentimentos de inveja. Esqueçam a inveja branca, hein, gente? Isso não existe. Eu tenho uma invejinha branca. Eu tenho uma inveja, mas não faço mal para ele. Isso não existe. Inveja é inveja. Não tem jeito. Ou tem? Não tem. Eu estou com um princípio de pneumonia. Não existe isso. Ou você tem pneumonia ou você não tem pneumonia. Não tem esse meio termo. Eu estou com uma invejinha branca. Não existe. Então, se alguém está praticando inveja branca, esquece, modifica o padrão, porque está sendo enganado. Bem? Quando a gente quer se vingar de alguém, quando nós queremos perseguir alguém, quando nós queremos, de uma certa forma, criar situações vergonhosas para outras pessoas, maledicência, fofocas, todas as coisas que nós adoramos fazer, nós estamos sim nos permitindo a influências desses espíritos. Mais um exemplo. É bom dar exemplo que vocês guardem melhor. Há pouco tempo eu estava atendendo uma pessoa, estava tendo sérios problemas na faculdade. Coloquei o nome dele numa reunião mediúnica, e aí chegou um espírito e disse assim: por que é que você se mete naquilo que você não é chamado? Bem assim. E eu disse a ele: meu irmão, não sou seu irmão, para com esse negócio. Tá bom, meu amigo, menos ainda. Percebe? É duro você iniciar? Então me diga, por favor, por que você influencia o garoto? Eu gosto dele, ele aceita minhas ideias, ele gosta daquilo que eu gosto. E o que é que você gosta? Eu gosto de coisas pornográficas, eu gosto de banalidades, eu gosto da sensualidade, e ele gosta disso. Aliás, ele gosta disso há muito tempo, não é só de agora. Ele já gostou disso em tal lugar, ele já gostou disso em tal lugar. Então ele falou um pouco da vida passada, das outras vidas. E como é que nós vamos fazer? Você me deixa com ele e vai cuidar da tua vida. É mais ou menos assim os diálogos, né? Mas nós temos que, o dialogador, ele tem que ter paciência. Ele tem que ter serenidade, ele não pode se sentir ofendido, porque é isso que ele quer, que você se ofenda e evite. Aí eu disse a ele assim: e o que é que está te incomodando que você veio até nós? Primeiro, eu não vim, me arrastaram. Me arrastaram, estou aqui contra a minha vontade. Tá bom, já que você está contra a sua vontade, o que é que está acontecendo? Você, seu intrometido,
Você que mete o bedelho onde não é chamado, você está criando dificuldades para mim influenciar esse menino. Quantos anos você tem, meu irmão? Eu achei que era um jovem, né? 52. 52 anos o espírito tinha. E você ainda está ligado a essas questões da pornografia, do sexo? Claro, é a coisa que eu mais gosto. E ele também gosta. Eu e ele somos uma boa parceria. Percebe a influência? Quando eu terminar aqui, pobre coitado, né? Quando eu terminar aqui, eu voltarei para lá. É o que ele pensa. Meu amigo, me perdoe, mas você não tem mais permissão para voltar. Porque você foi trazido. Você não foi convidado. Se você é convidado pela espiritualidade, você tem todo o direito de sair. Mas quando você é carregado para cá, você não tem mais o direito de sair. Entendeu o que vai acontecer com você? Já que não tem jeito mesmo, né? Não vejo saída, não vejo porta, não vejo janela. Então, eu vou, mas eu vou a contragosto. Então, nesse sentido, é que nós vamos compreendendo como eles vão influenciando a todos nós. E é nesse sentido que nós vemos como as pessoas vão se prejudicando na vida. Como ele disse, você me manda embora, mas tem muitos outros. Sim, mas quem é o parceiro dele? O próprio encarnado, que faz isso e atrai esses outros irmãos. E ele foi orientado para procurar evitar isso. Mas, entre uma orientação, dizer que faz e fazer, há uma longa estrada, não é mesmo? Então, nesse sentido que eu estou trazendo essa pequena conversa sobre a influência oculta dos espíritos sobre nós, porque é inevitável. Todos nós estamos sujeitos. E a maior força que existe na Terra, que move enormes poderes de energia, é a força do sexo. É a força mais poderosa que existe. Por isso que o processo, a pornografia e toda a prostituição, tanto infantil quanto de adulto, quanto de idosos, que nós sabemos que tem, quanto a venda de todo esse material, ela cresce assustadoramente, porque é uma energia que dá muita força para esses espíritos. São cidadelas e cidadelas construídas em cima dessas energias. Até quando? Até quando há um basta. Porque Jesus é muito claro, o mal tem limites, o bem não. Então tudo vai seguindo de acordo com as leis divinas. Tudo que está acontecendo não está solto, não está sob descuido. A espiritualidade está olhando, está vigiando. E o que está acontecendo no nosso planeta? Está começando a existir um processo de trânsito de espíritos que não tem mais condições de ficar no planeta, porque o planeta já está numa fase de precisar se modificar, e eles estão sendo transportados, levados para outros ordens, e estão vindo outros espíritos para substituí-los, mas espíritos já com pensamentos, com posturas muito mais éticas, muito mais elevadas. E ao olharmos esse horizonte, esse futuro é um futuro de paz, é um futuro de mansidão, é um futuro para os bons, para aqueles que estão como nós, procurando melhorar. E quando nós nos esforçamos para melhorar, nós começamos a modificar os nossos hábitos. Nós temos muitos hábitos que ainda são ruins, que já nos incomodam. Mas o processo de você se libertar de um hábito que você tem há 1000 anos, em uma encarnação, é praticamente impossível. Então, o fato de você pensar já te prepara para a próxima encarnação, onde você virá menos suscetível a essas influências. Então, nós vamos entendendo que nós influenciamos e somos influenciados, mas que a nossa vontade de não mais fazer nos dá a devida proteção mental para não sofrermos o ataque desses irmãos. Então, os nossos hábitos são muito importantes naquilo que nós fazemos no dia a dia. Se é algo de ruim, que é algo que a tua consciência condena, que você se sente incomodado, é hora de parar